E caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Fé e sentimento da verdade de Constantino Stanislavski, da preparação do ator. Parte 3. Hoje inventamos um jogo novo. Decidimos controlar reciprocamente a falsidade das nossas ações, tanto em cena como na vida real. Aconteceu que ficamos à espera num corredor porque o palco da escola não estava preparado. Esperávamos ali quando, de repente, Maria causou um alvoroço, porque tinha perdido a chave. Todos nós precipitamos em sua busca. Grisha começou a criticá-la. Você está se curvando e eu não creio que haja uma base para isso. É para nós que o faz e não para encontrar sua chave. Sua censura, suas censuras foram duplicadas pela observação de Leão, Vassili, Paulo e algumas que eu fiz. E em pouco tempo a busca se imobilizou. Crianças tolas, como se atrevem? Exclamou o diretor. Seu aparecimento, pegando-nos de surpresa em pleno jogo, deixou-nos consternados. Agora sentem nos bancos ao longo da parede, e vocês duas, ordenou buscando Maria e Sônia. Ande pelo corredor de um extremo ao outro. Não, assim não. Já imaginaram alguém andando dessa maneira? Virem os calcanhares para dentro e apontem os pés para fora. Por que não dobram os joelhos? Por que não balançam mais as cadeiras? Cuidado com os centros de equilíbrio. Não sabem caminhar? Por que estão cambaleando? Olhem onde vão. Quanto mais andavam, mais as censuras. Quanto mais censuras, menos podiam controlar-se. Reduziu-as finalmente a tal estado que já não sabia distinguir a cabeça dos calcanhares e ficaram paralisadas no meio do corredor. Quando olhei para o diretor, espantei-me ao vê-lo abafar o riso com um lenço. E então ocorreu-me um súbito o que ele estava fazendo. Estão convencidas agora, perguntou as duas moças, de que um crítico implacante pode deixar maluco um ator e reduzi-lo à impotência? Procurem a falsidade apenas até o ponto em que isto os ajude a encontrar a verdade. Não se esqueçam de que o crítico ranzinza pode criar mais falsidade em cena do que qualquer outra pessoa, porque o ator criticado deixa involuntariamente de seguir seu rumo certo e exagera a própria verdade ao ponto de falseá-la. O que devem cultivar é um crítico sensato, calmo, ponderado e compreensivo, que é o melhor amigo do ator. Esse crítico não os atormentará por, por ninharias, mas ficará de olho vivo na substância do trabalho de vocês. Mais um conselho: ao observarem o trabalho criador de outrem, comecem a exercitar o seu senso de verdade, procurando antes de tudo os pontos bons. Estudando o trabalho alheio, limitem-se a fazer o papel de um espelho e digam honestamente se acreditam ou não no que viram e ouviram, assinalando, sobretudo, os momentos que lhes pareceram mais convincentes. Se os frequentadores teatrais fossem tão exigentes quanto a verdade cênica como vocês o foram hoje aqui na vida real, nós, atores, coitados, jamais ousaríamos exibir o rosto em público. Mas a plateia não é severa? Perguntou alguém. Não, senhor. Não é implicante como vocês foram. Pelo contrário, a plateia quer primordialmente acreditar em tudo o que se passa no palco. Aqui tem um ponto muito importante que ele levanta, que é a questão do crítico, né? No teatro tem os críticos teatrais, né? Que eles vão assistir as peças. Às vezes eles escrevem, às vezes não. Mas eles normalmente, quando não escrevem, acabam
mandando para os diretores, né, para os encenadores, para os atores, para os produtores, a visão deles, assim, o porquê que eles não escreveram, mas eles acabam, né, colaborando. E o crítico, ele é um olhar externo, né? E, e quando a gente pegar esse exemplo, né, do diretor que mandou as duas alunas andar de um lado para o outro, ele começou a criticar externamente o tempo todo elas, até que elas travaram. Essa crítica externa, esse olhar externo, ele não é um olhar interno sadio, não. Ele é totalmente externo. Então, quando a gente se deixa contaminar muito pelo externo, abandonando o nosso caminho interno, né, as nossas nossos anseios internos, né, essa essa conexão com esse observador interno, a gente sai do estado de agora e entra num estado de crítica, né? Por exemplo, quando a gente se critica demais, né? Eu não sou bom nisso, eu não sou, isso aqui não tá bom, a gente tem que tomar um certo cuidado com as críticas quando essa crítica ela tá a partir de um olhar externo e não do olhar interno do observador. São dois olhares que existem, um ele é distorcido e um ele é saudável, né? A gente tem que sempre se propor estar no olhar saudável. E como que a gente treina isso? Como o próprio diretor disse, a gente pode buscar esse caminho da verdade a partir da mentira, da inverdade. Quando a gente perceber que a gente está com um olhar externo e não um olhar do observador, a gente buscar fazer a ponte, o caminho de volta. Sair da distorção do olhar externo e entrar no olhar interno de observador. Né? Esse observador externo que critica a forma, que ele está na forma, ele não está conectado à essência, à verdadeira imagem, ao não manifesto, né? Ele não está conectado ao anseio interno, né? Ao espírito do ser, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai lidar com a autocrítica e com as críticas externas, né? E como a gente trabalha isso. E até mesmo com os elogios, né? Para que a gente não caia internamente no observado. Nossa, e como o observado ele tanto é esse lugar de, de sofrimento como um lugar distorcido de que ele é muito bom, né? Ele tem esses dois amparos. E o observador, ele não, ele sabe das capacidades plenas que cada um manifesta. E que o próprio ser pode manifestar naquele momento e da melhor forma possível. Então, lidar com a crítica, ela tem que ser de um olhar muito saudável, né? Para que você não crie amarras. A crítica, dependendo da maneira como a gente lida com a palavra, ela amarra em vez de libertar. Dependendo com a maneira como a gente fala as coisas, ela amarra em vez de libertar, né? Então a gente tem que ter essas ponderações. A maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se expressa, ela não pode aprisionar. Ela tem que libertar. Vai ser um caminho de libertação, de liberdade, de salvação, né? De estado pleno de alegria, estado pleno de paz. Então, assim, é esse o caminho que nós devemos, né? Essa palavra ela deve ser libertadora e não transgressora, não opressora, desculpa. Ele não pode oprimir.